Saudações a todos que acompanham a EHS Edições. Aqui quem fala é Heriberto Henrique. Estamos retomando o quadro O Papo é Literatura. Aqui praticamente a gente está iniciando, né, a nossa temporada oficial, nossa primeira temporada. O quadro iniciou, mas não teve continuidade. E a gente está aqui recebendo o autor Diógenes de Brito. O Diógenes de Brito ele é paraibano, é natural da cidade de Lagoa de Dentro, professor de matemática com licenciatura em letras pela UEPB e segunda licenciatura em matemática pela Uninta. Se tiver errado a pronúncia aí, você me corrige, Diógenes. Também é poeta, escritor, cantor, compositor, autor de vários livros e canções com participações em diversas coletâneas. É um prazer ter você conosco aqui, Diógenes. Boa noite, Heriberto. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham através da EHS Edições. O prazer também é meu em participar desse bate-papo gostoso e tão importante sobre a nossa literatura. Vamos lá. Vamos iniciar a entrevista, né? Diógenes, você é um cara que transita entre matemática e literatura, né? Humanas e exatas. Em que momento esses dois universos deixam de ser opostos e passam a dialogar na sua criação? Na verdade, Heriberto, a matemática ela nunca é considerada oposta em relação a outras disciplinas. Elas estão sempre de mãos dadas, né? Principalmente em relação à língua portuguesa. Existe sempre uma interação, uma complementação em relação a elas. Essa mesma relação, pode dizer assim, que existe entre meus leitores e as minhas obras, incluindo também a EHS Edições, que é minha parceira. Com certeza, viu? Sendo paraibano de Lagoa de Dentro, de que forma o território, a oralidade e a memória do interior nordestino atravessa sua poesia? O que isso representa na sua produção literária? Essa originalidade, essa memória, essa característica do interior? As características do nosso povo nordestino, sua fala, seus costumes, suas tradições, suas crenças, estão sempre presentes naquilo que escrevo. É inevitável você conviver com uma gente tão hospitaleira, tão brava, tão destemida, tão persistente na luta contra a seca, as adversidades e o abandono, e não tem histórias para contar, não é verdade? Já escrevi todo o nosso povo tão sofrido, mas feliz. É tanto que na nossa antologia poética, Metropolitanos, eu me referi nos meus poemas sobre a questão do nordestino. Que busca os grandes centros, como Rio, São Paulo, na esperança de dias melhores, e se depara com uma realidade totalmente diferente. Você sabe disso. E termina, às vezes, retornando à terra natal. É como escrevi no poema O Lixo e o Luxo, a pobreza convivendo lado a lado com a riqueza. Então, isso é mais ou menos uma síntese do que é o nordestino lá nos grandes centros urbanos. A docência, ela costuma transformar quem escreve. O professor influencia o poeta ou o poeta humaniza o professor? Eu acredito que ambas as partes se complementam. O professor, com a sua formação e experiência, juntamente com seus alunos, que são as cabeças pensantes, né, em busca do aprendizado. Todo santo dia você ensina e aprende uma nova lição, como disse Geraldo Vandré em uma de suas composições. Até porque a vida é um eterno aprendizado, não é verdade? Essas experiências, esses aprendizados traduzidos em prosa e verso, é como se fosse um prêmio maior, uma consolidação registrada numa grande ata, que é o próprio livro de poesias em si, perpetuando esses acontecimentos através dos tempos. A sua produção literária, ela desdobra em poesia, prosa, canção. O que determina a linguagem de um sentimento ou ideia vai assumir? Um verso ou uma melodia? A linguagem é quase sempre determinada pelos ritmos e rimas dos meus versos, que ao mesmo tempo apresentam manifestações linguísticas que podem sofrer interpretações diferenciadas pelo leitor e que podem ainda formar uma canção de certo ritmo e sentido musical, como é o caso do poema O Lixo e o Luxo, que se transformou no reggae. Enquanto barracos despencam no abismo, estruturas de ferro e cimento rasgam os céus, sem corpo, sem alma, sem vida, sem nada, a cidade grande e amarga é puro fel. Na verdade, esse poema é um reggae lindo. Enquanto barracos despencam no abismo,
estruturas de ferro, cimento, rasga o céu, sem corpo, sem alma, sem vida, sem nada, a cidade grande é amarga, é puro ferro. Então, respondendo, transformou-se no reggae. Muitos autores falam da escrita como necessidade. Para você escrever uma resistência, sobrevivência ou celebração? Poeta, eu acredito que sempre procura traduzir as emoções, né, as sensações e visões do mundo em que vive em palavras, buscando expressar o ritmo, a métrica, a forma ideal, para expressar cada sentimento baseado em experiências pessoais, lugares, memórias, etc., que podem sofrer determinadas influências externas ou internas, dependendo do tema em questão. Eu acredito que seja por aí. Ao participar das antologias e coletâneas, como você percebe o papel do escritor contemporâneo na construção de uma literatura coletiva, especialmente fora dos grandes centros? O papel do escritor contemporâneo nos contextos atuais possui várias faces, chamamos de facetas, né? Ele atua não só como mediador crítico, social, mas também como administrador da sua própria marca na era digital, essa era tão complicada que nós vivemos. Essas interpretações abrangem um mundo complexo e em constante transformação, ou seja, a sua habilidade de contar histórias tende a se adaptar a novas mídias e diferentes formas de consumo, mediante o que está acontecendo na atualidade. Eu acho que seja por aí. Entendi. Não tá aqui no roteiro, mas eu vou fazer essa perguntinha, né? Fiquei curioso. Qual a sua maior referência na música? Eu gosto, eu tenho um filho que ele toca violão e eu canto. A nossa referência é mais MPB. Eu curto, assim, Caetano, curto MPB em si, de um modo geral. Uhum. É tanto que existem essas festas, festividades, finais de ano, e os prefeitos procuram contratar bandas esquisitas que não condiz com uma boa música, entendeu? Eu prefiro ficar em casa. Eu vejo muito aqui em Recife, né? Trazem músicos de outros estados, muitas vezes do Sul e Sudeste, e enquanto muitos músicos aqui de Recife são esquecidos, assim. É por isso que eu gosto muito quando chega a época junina, sabe, Heriberto, devido àquele forró original de Flávio José, dos Três do Nordeste, é Sim, uma coisa maravilhosa. vamos lá. Existe algum fio condutor em que une seus livros e canções, algo que você reconhece como sua marca autoral? Você teria uma marca autoral no seu trabalho? Olha, recentemente eu prefaciei o livro do meu amigo e poeta Carlos Isaac, o livro Laços de Amor. E citei que um poeta sempre desafia o mundo com as suas palavras, né? Com os seus versos, ora românticos, ora cruéis, mas que sempre nos tocam a alma, sem exageros, que nos leva a emergir nesse particular universo repleto de sensações. Acho também que falei de uma marca autoral que se identifica comigo, exatamente essa marca que me referi se identifica plenamente comigo. Esse livro é um sucesso de Carlos Isaac, Laços de Amor. Não sei por que ele não procurou a EHS Edições, fez aqui, acho que em João Pessoa. E eu até aconselhei, procura Heriberto, Heriberto é maravilhoso, juntamente com o Juliano, entendeu? Mas ele fez em João Pessoa. Então, é isso que eu falei a respeito dos versos românticos, horas cruéis, que sempre nos tocam a alma, sem exageros, é a minha marca registrada, sabe? Eu prefiro sempre escrever aquilo que vem da alma, do coração, traduzindo todos os meus sentimentos. Ótimo. Em um tempo de consumo rápido de conteúdos, né? A gente vive nessa coisa de rede social, onde a gente recebe esse bombardeio de informações. Qual o lugar da poesia hoje, como conquista de leitores, sem abrir mão da profundidade, né? Eu acho que o caminho é ser original, genuíno, sem fake news, sem ter que correr o chat GTP para compor seus Sim. próprios versos, né? Suas próprias canções, sempre na originalidade dos próprios sentimentos que brotam da mente e da alma. Acho que o caminho é por aí. Então você vai ter sempre essa originalidade, vai ser sempre genuíno, e com certeza vai conquistar aquele público que sabe o que é bom, que sabe interpretar, que sabe apreciar uma boa criatividade, sem estar recorrendo a certos recursos. Eu falo no curso de escrita criativa que existem escritores e existem escritores.
Escritores é aquele que ele tem a aptidão para escrever, ele nasceu com uma aptidão e cabe a ele lapidar essa aptidão como se fosse qualquer atividade, como um futebol, um basquete, a música, ou seja, para ser músico é qualquer um que pode ser músico, qualquer um pode ser músico, mas existem aqueles talentosos que realmente vão viver aquilo diariamente, e existem aqueles apenas que vão aprender a tocar um instrumento, mas não necessariamente vão ser grandes músicos e vão fazer grandes trabalhos relevantes na sociedade. E na poesia existe isso também, né? Existem Eu poetas acredito, que eu ele tem um talento nato, uma facilidade de escrever. E existem aqueles ainda que vão ter uma dificuldade maior e acabam utilizando recursos, como você falou, como o chat GPT. acredito, Heriberto, que diante de tantos recursos, né, de tanta tecnologia, que você devia usar, usufruir disso para criar, para implementar mais as suas obras. Tem gente que só copia. Hoje eu tenho a minha turma jovem, de 12 a 14 anos, meus alunos, eles passam o tempo todo no celular, só vendo eles riem daquelas baboseiras de que aparece. Enquanto você pode criar, né? É claro que você não vai pegar no chat e sair já pegando já as coisas já preparadas. Não, você vai ter que usar a mente, você tem que ter a criatividade. Você pode usar isso como ferramenta de trabalho para uma experiência, para um recurso, para uma definição, é diferente, né? Então, infelizmente, eles não sabem utilizar essas tecnologias para crescerem, para produzirem suas obras, infelizmente. É isso que nós vemos nessa juventude. Pois A é. dancinha ridícula, a tatuagem, de giro. Essa é a geração que nos representa, infelizmente. Se você tivesse que apresentar a sua obra a um leitor que não lhe conhece, qual poema você indicaria como porta de entrada para o trabalho de Diógenes de Brito? Aquele poema que você escreveu, que você diria, esse aqui é meu carro-chefe. Na verdade, eu não indicaria nenhum poema. Até porque a gente escreve sobre determinado tema, Heriberto, e interpretando de um modo, e o leitor, é incrível, também tem a sua própria interpretação. Eu gosto É, muito disso. Eu estou escrevendo algo aqui, ler e interpretar ao seu bel prazer. Eu gosto muito disso, né? Entendeu? Isso é muito peculiar. No meu primeiro livro, Fragmentos de Mim, eu nunca pensei que o poema Eu e o Mar, você tem uma aceitação, uma repercussão tão aceitável. Ele diz assim: depois de você, somente eu e o mar temos o direito de tocar o teu corpo tão intimamente. Se uma outra coisa ou alguém o fizer, causará danos irreparáveis. O mar ficará agitado em fúria e eu sofrerei 1000 tormentos. Então, teve 1000 interpretações, eu gostei muito disso, entendeu? Aí, eles viajam no seu próprio universo interpretativo quando leem, você entende? Depois vieram os livros Eu, um Escorpiano, e, além do que parece ser meu terceiro livro, que ainda não foram publicados por falta de incentivo e de recursos financeiros. São mais de 480 páginas escritas, das quais foram retiradas apenas umas 70 páginas para participações em antologias e coletâneas, inclusive a maioria delas na AHS Edições. Né? Então, o restante estão todas escritas, arquivadas aqui no meu computador, publicadas. Se eu ganhasse esse concurso, meu pai, seria ótimo. Mas são muitos poetas bons, muitos poetistas, entendeu? Fica difícil. Mas a gente está concorrendo, está na jogada, né? é. E outros vão vir também. Para finalizar, você que é professor de adolescente, que conselho você daria para os jovens escritores e artistas do Nordeste que conciliam a arte e o trabalho em sala de aula, assim como você? Existem jovens, aqueles que acabaram de sair da faculdade, É estão ali difícil, estagiando como professores. é difícil trabalhar com jovens. Você sabe disso, eu tenho 43 anos que ensino matemática, né? E que também tenho formação em língua portuguesa. Já fiz minha segunda licenciatura em matemática agora pela Uninta. Mas é difícil. Eu tenho muitos alunos e alunas e amigos, né, que gostam de escrever poesias e que são loucos pelos meus livros. Eles querem ganhar os meus livros de todo jeito. E eu os aconselho sempre a continuarem hoje. Hoje, infelizmente, pouco podemos contar com o poder público, que é muito corrompido e vicioso. Você sabe disso.
Mas temos sim. pessoas assim como você e a sua esposa, Júlia, que sempre dão oportunidade aos poetas, escritores, né, para publicarem suas obras. Quem sabe no futuro próximo, esses alunos estejam publicando suas obras na HS Edições, nos enchendo de satisfação e orgulho, hein? Quem sabe? Se Deus quiser. Diógenes, né? Assim, a gente trabalha nisso aqui já faz 7 anos, né? E a gente sempre encara todo ano, assim, 2026 para a gente é um desafio, a gente tem muitos projetos, bons projetos, na minha ótica, mas torná-los realidade sempre vai ser um grande desafio. A gente busca, né, escrever nossos projetos em leis de fomento, infelizmente eles não são aprovados por vários motivos, a gente não... Se a gente for debater isso aqui, a gente vai passar horas debatendo isso aqui. Mas essa questão da utilização da arte, a utilização principalmente do mecanismo cultural e da literatura como ferramenta de palanque, isso contribui muito para o empobrecimento da cultura. E a gente que vai contra essa maré, todo ano a gente tem que se auto desafiar. Você tem que desafiar a si mesmo, dizer, não, Heriberto, eu vou conseguir. É difícil. Ah, não, mas eu tenho que ser, você tem que dizer para si mesmo, mesmo sendo difícil, você vai conseguir. Não está sendo fácil, garanto a você, fazer um concurso literário sem recursos de lei nenhuma, de governo, de nada, mas a gente está indo aos trancos e barrancos fazendo acontecer. Enfim, a gente chegou ao fim do quadro Papo é Literatura, foi um enorme prazer ter esse bate-papo com você. Aproveito a pedir a todos que estão assistindo para deixar o seu like, compartilhar essa entrevista para quem gosta de cultura, para quem gosta de literatura. Eu acho que ela foi muito reveladora. Conhecer o trabalho de Diógenes também, uma oportunidade para quem não conhecia. E isso é fundamental para a gente dar continuidade no nosso trabalho. Diógenes, para encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para quem está nos acompanhando. Eu quero mandar um abraço para minha grande amiga e poetisa Elizabeth Leite, maravilhosa, grande exemplo de ser humano. Dizer que sou seu fã e admirador de suas obras, sabe? Elizabeth, um grande abraço. Cheiro para ti. Quero parabenizar também todos os poetas e poetisas que estão sempre conosco, direto ou indiretamente, mas que sempre enaltecem o nosso universo com suas contribuições literárias que nos tocam a mente e a alma. Parabéns a vocês. E a você, Heriberto e Juliane, muito obrigado pela oportunidade. Que vocês continuem com esse trabalho maravilhoso, abrindo sempre esse leque de oportunidades para todos nós, poetas e poetisas de todo o país. Que Deus te abençoe sempre, ricamente. Tá? Fica com Deus, uma boa noite. Fiquem todos com Deus. Eu que te agradeço, Diógenes, agradeço a todos que estão aí assistindo, deixem seu like, peço novamente. E é isso aí, pessoal, um forte abraço a todos, EHS Edições, transformando sonhos em realidade. Um abraço, Diógenes, fica na paz.